Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou seu professor de História. E galera, a gente vai começar a falar nessa nossa aula de agora sobre o mundo nos séculos 20 e 21. Ou seja, eventos históricos, acontecimentos importantes que datam aqui desse período do século 20 até o século 21, começo desse século 21. Né? Existem algumas interpretações referentes ao século 20. Uma delas, que é a mais utilizada nas universidades, nas escolas, nas provas de vestibular, é a perspectiva de um autor chamado Eric Hobsbawm, em que ele traz no seu livro A Era dos Extremos, o breve século XX, em que ele diz que o século XX se inicia em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, e tem o seu fim em 1989, com ali, na verdade, em 1991, com a queda da União Soviética. Tá? Então, essa é uma perspectiva. A outra perspectiva é uma perspectiva de um cara chamado Giovanni Arrighi, um italiano, que tem também perspectivas marxistas, assim como o Hobsbawm, só que ele fala que o século XX não é um breve século XX, é o longo século XX, que tem o seu início lá no final do século XVI, com o desenvolvimento das hegemonias do sistema capitalista, mas isso é assunto para se você for meio doido igual eu e for para a faculdade de humanas for fazer história. Legal? Vem comigo aqui. O que a gente vai falar na nossa aula de agora, gente? Sobre a crise da União Soviética. Vamos retomar um ponto importante? Vem comigo. Primeiro você precisa localizar o contexto em que isso está acontecendo. Nós estamos falando, você já está ligado disso, de Guerra Fria. Vamos lá, Guerra Fria. Por que é Guerra Fria? Lembra? Porque é um período em que você tem o mundo passando por conflitos de ameaças. Você não tem muitos conflitos diretos, travados entre Estados Unidos e União Soviética. Então, veja, você tem aqui um mundo dividido. De um lado, um bloco socialista, né? Você tem, portanto, aqui o bloco da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e do outro lado, a gente encontra um bloco vinculado aos Estados Unidos da América. Entenda o seguinte, elas são superpotências. Qual que é a diferença? O poder que essas superpotências têm é incomparável com outros momentos da história. O arsenal dessas potências é gigantesco. A quantidade de dinheiro gasto anualmente em armas, tanques de guerra, tecnologias militares, era algo exorbitante. Então nós temos conflitos que não são travados diretamente entre essas duas superpotências. Por quê? Se esses conflitos fossem acontecer, eram conflitos que não acabariam com o inimigo, eram conflitos que acabariam com a terra. Por quê? As armas nucleares já existem. Né? Em 1945, os estadunidenses já jogam as bombas de Hiroshima e Nagasaki, sem necessidade nenhuma para acabar a guerra, mas já para querendo mostrar para a União Soviética o seu arsenal atômico. Né? Então, lembra de pontos importantes. Os Estados Unidos é defensor dos ideais do capitalismo, ao ponto que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é defensora do socialismo, buscando alguns membros desse país, dessa união de repúblicas, posteriormente chegar a alcançar o comunismo. Aqui vai um ponto e já uma crítica importante. Os Estados Unidos era defensor da democracia, mas essa democracia interna, acreditando que o desenvolvimento de uma democracia interna era importante, só que quando algum país estivesse passando por algum problema, os Estados Unidos iam lá e se intrometiam sem pedir permissão, assim como a União Soviética. Então, esse mundo que nós vivemos de Guerra Fria, ele é um mundo de disputas ideológicas. Você tem uma superpotência trazendo para si um novo parceiro. Você tem ou os Estados Unidos ou a União Soviética. Você tem os países do mundo estando vinculados a uma dessas duas superpotências. Tá? E o Brasil, mesma coisa. Né? O Brasil sofre com esses avanços da Guerra Fria, tendo, na maior parte do tempo, se alinhado aos ideais dos Estados Unidos da América. E os Estados Unidos, por exemplo, investiram em golpes militares, como você pode pesquisar, se você quiser, a Operação Condor, em que os Estados Unidos financiou
e articulou inúmeros golpes militares pela América como um todo, certo? Assim como também você vai ter a União Soviética agindo em regiões do continente africano, instaurando, influenciando, fornecendo dinheiro e exército e armamentos para o desenvolvimento de alguns golpes comunistas, digam-se de passagem. Então, a gente não vai falar sobre toda a Guerra Fria nessa aula, a gente vai falar sobre a crise da União Soviética. Então, de 1950 a 1989, que é quando nós temos essa crise acontecendo. Vem comigo. Esse momento que a gente está passando, de 1950 a 1989, é um período de grande desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. O consumismo ganha muita força nessa década de 1950. O cinema começa a se mostrar para o mundo, Hollywood entra no cenário mundial aqui de produções cinematográficas e o modo de vida, o American Way of Life, vai se espalhando pelo mundo. Aqui nós temos o período de grande consumismo de eletrodomésticos nesse momento aqui e os Estados Unidos se desenvolvendo cada vez mais economicamente. Tá? Temos a doutrina Truman e o plano Marshall, que são planos de reconstrução da Europa, né? Também um ponto importante referente à economia da União Soviética. A União Soviética desenvolveu indústrias de bens de produção. Indústrias para produzir outros equipamentos, outras máquinas importantes para dar subsídios, né? E temos também a União Soviética passando por um período de altíssimos gastos militares. Claro que em alguns momentos a Guerra Fria foi mais tensa, tem momentos de tensão e momentos de distensão. Momentos em que a situação entre esses dois blocos, entre essas duas superpotências, não foram tão acirradas, quase de paz. Porém, quando a gente chega na década de 80, a gente tem uma nova Guerra Fria com o governo do Ronald Reagan nos Estados Unidos. Chegamos então até 1953, quando a gente tem o início do chamado processo de desestalinização. O que significa isso? O comunismo soviético era muito vinculado à personificação do comunismo em Joseph Stalin, o líder do socialismo. Essa figura idolatrada pelas pessoas ali naquela região, na União Soviética, e aqui eles querem acabar com essa figura endeusada, quase mítica, do Stalin. Aqui então nós temos a chegada de Nikita Khrushchev até o poder no ano de 1953. Aqui ele começa a criticar o Stalin de uma maneira muito forte, e é um período que nós temos a chamada coexistência pacífica, que você tem essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, que elas estão ali em banho-maria. Nenhuma está atacando a outra, nenhuma está incentivando conflitos em lugar do mundo. Elas estão coexistindo pacificamente, mas não por isso deixando de se armar. Elas apenas não estão entrando em conflito. Após o Nikita Khrushchev, nós temos ali uma sucessão de governantes e o mais importante deles é o Leonid Brezhnev. O Brezhnev vai de 64 até 82 e ele vai pôr fim às chamadas reformas do Nikita Khrushchev, que é um governante que veio na União Soviética um pouco antes dele. Tá? Aqui, com o Brezhnev, nós já temos o início de uma certa abertura da União Soviética, o fim, posteriormente, da chamada Cortina de Ferro. Olha só, aqui nós temos o Mikhail Gorbachev. Esse cara aparece em uma série magnífica que eu indico para vocês, que é a série chamada Chernobyl, que demonstra o acidente lá da usina de Chernobyl, e quem está comandando a União Soviética nesse momento é esse cara aqui. Como é que você vai lembrar que é ele? Vai aparecer um governante careca com uma mancha na cabeça, igual essa mancha que o Gorbachev tem aqui, ó, tá? Aí você sabe que é ele ali e tal. Ele é quem estava à frente da União Soviética naquele período de grande crise que a gente teve da usina de Chernobyl. Tá? O que a gente tem de ponto importante? Certeza que isso aqui vai cair na tua prova. Teu professor vai falar para você, descreva o que foram, 2 pontos, a perestroika e a glasnost. Vamos ver o que é isso. O que o Gorbachev fez de importante que vai promover o fim da União Soviética? Promove uma política de reestruturação econômica chamada perestroika, autorizando a criação de pequenas empresas. O que significa isso? Professor, então antes disso não era possível criar empresas na União Soviética? Não. Todas as empresas elas eram, em sua imensa maioria, estatais. As pessoas eram apenas funcionárias do Estado.
Aqui você já tem o início do surgimento de pequenas empresas. Então a perestroika é uma reforma econômica, uma abertura, daqui a pouco a gente vai ver, para o capital estrangeiro, para a União Soviética. Tá? E também iniciou um processo de abertura e transparência política. Por quê? Chamado de glasnost. A glasnost, galera, significa abertura, significa transparência. Como assim transparência? Antes, como tudo era comandado pelo Supremo Partido Comunista, eles escondiam, eles mascaravam muitas coisas. A partir da glasnost, eles começam a dizer, ó, a gente fez isso aqui, a gente errou aqui, nós fizemos tal ponto aqui. Um exemplo, o acidente de Chernobyl eles queriam esconder esse acidente nuclear que estava acontecendo na usina de Chernobyl. Eles não queriam mostrar para o mundo o que estava acontecendo. Até que uma usina, uma física numa região da Suíça, começou a perceber que o nível de ondas nucleares, energia nuclear, estava diferente no ar, e aí ela foi pesquisar para ver o que estava acontecendo, e ela descobriu esse vazamento, essa explosão da usina de Chernobyl. Então era uma maneira de mascarar. Agora o Gorbachev está querendo abrir a política, mostrar a política soviética como ela realmente é, se tornando, portanto, mais transparente. Certeza que vai cair isso na sua prova. Tá? Ponto importante para a gente fechar aqui, galera. Diminuiu a interferência do Partido Comunista sobre a imprensa, né? E permitiu o pluripartidarismo. Novos partidos políticos surgiram na União Soviética. Assinou acordos de limitação de arsenais nucleares com os Estados Unidos e retirou as armas atômicas instaladas na Europa. Ele já dá uma maior abertura para o mundo ocidental. Nós já temos começando o fim da União Soviética aqui. Muito legal, um filme chamado Adeus Lenin. Nesse filme, Adeus Lenin conta a história de um menino que mora com a sua mãe. O pai dele deixou eles. E a mãe dele era uma das membros fortes ali do Partido Comunista. Ela tem um problema, ela tem um derrame, um infarto, e ela fica por muito tempo de cama. E aí ela fica ainda... Ela começa esse processo de coma quando a União Soviética ainda está forte. Ela melhora quando ocorre a abertura, o fim da divisão das duas Alemanhas, em Alemanha Ocidental e Oriental, né, e ele tenta mascarar que acabou essa divisão das Alemanhas ali, certo? E qual vai ser então os motivos que nós teremos especificamente do fim da União Soviética? Você tem nesse momento embates entre conservadores e liberais. Conservadores e liberais dentro do Partido Comunista. É isso mesmo. Conservadores era a galera mais radical, mais stalinista, da velha guarda do Partido Comunista. Os liberais já eram comunistas que buscavam uma maior abertura. Tá? Tem algumas tentativas de golpe dos conservadores para não permitir que a União Soviética fosse aberta para o mundo novamente. Né? Isso não dá certo. Já se tornou insustentável. Temos o fim da cortina de ferro, ou seja, da influência da União Soviética a repúblicas próximas. Tá? E em 25 de dezembro de 1991, você tem o Gorbachev renunciando o poder. Antes disso, né, em 89, nós já tivemos a queda do Muro de Berlim, que é um dos marcos importantes do fim da Guerra Fria. E em 91 a gente vai ter, depois assumindo Boris Yeltsin, tá? A criação da Comunidade dos Estados Independentes e um grande nacionalismo nessa região. E aqui nós temos o fim da Guerra Fria, certo? Então você tem dois pontos importantes, 89, a queda do Muro de Berlim, e 91, o fim da União Soviética chegando aqui. Acabou a Guerra Fria, o mundo se organiza de uma outra maneira, que é a chamada Nova Ordem Mundial, que posteriormente a gente vai chamar de globalização. Beleza, galera? Então aqui a gente viu quais as causas que levaram ao fim da União Soviética, ok? Eu sou o professor Juliano, um forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!